de Iracema, da indígena Iracema, nesse trecho, mostram a questão do misticismo sobre a personagem, que é aquela questão dela ser uma pessoa serena, sem malícia e quase inocente. E outro ponto bem característico desse período na obra Iracema é aquela questão do indígena guerreiro, lutando pela sua identidade nacional. Bem, e podemos concluir que o romantismo até hoje, o romantismo hoje influenciou na nossa visão sobre o indígena. Porque quando ouvimos falar sobre indígenas, nós pensamos naquela questão de uma pessoa quase nua, com o corpo todo pintado, usando arco e flecha, preparado para atacar. É isso, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Mariana. Meu nome é Ana Vitória. Igor. Meu nome é João Vitor. E agora a gente vai falar sobre a demarcação de terras, que é onde começam as lutas dos indígenas. Então, num certo momento, os indígenas eles começam a lutar pelas suas leis, que uma dessas leis era a demarcação de terras. O que seria a demarcação? Então, de acordo com a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, seria um processo de demarcação de um meio administrativo, que sinalizava os limites territoriais. Então, os indígenas, de acordo com a Constituição Federal, desde 1988, ele tem o seu direito de territórios. Mas até hoje, eles lutam pelo seu direito, porque muitos latifundiários, eles pegam as terras para plantação de agricultura e etc. Então, hoje em dia são cerca de 462 terras indígenas regularizadas, apenas 12,2% do território nacional. E eu vou falar sobre os quatro modelos de terras indígenas. Reservas indígenas. São terras doadas por terceiro para os povos indígenas. Terras dominais são terras adquiridas de qualquer forma de aquisição, de acordo com a legislação civil, terras interditadas. Essas terras são terras interditadas pela FUNAI para proteger os povos indígenas, os povos e os grupos indígenas, e para proibir o trânsito de terceiros nesse local. Terras tradicionais ocupadas. São terras que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, são terras de direito dos indígenas. Os movimentos indígenas. Esses movimentos se iniciaram na década de 70, com as assembleias indígenas, com o principal objetivo de delimitação e conservação de suas terras. Mas, além disso, os indígenas lutam pela educação e a saúde diferenciada e o reconhecimento étnico para manter sua cultura intacta. Durante esse tempo, houve envolvimentos de órgãos que apoiaram os indígenas durante essa luta deles. E um desses foi a Igreja Católica, que ela se uniu aos indígenas na mesma época da criação da FUNAI, que foi na década de 70. Aí, juntamente, foi criado um órgão que se chama CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário. A CIMI, ela deu muita força para os indígenas na luta deles, para a conservação da sua cultura e para a preservação da cultura deles também. Atualmente, a gente tem cerca de 500 mil indígenas. E esses 500 mil indígenas, eles foram se perdendo durante o tempo. E na década de 80, que foi quando os indígenas realmente começaram a entender sobre essas lutas dele, e foi quando realmente ganhou força esses movimentos que a gente encontra hoje. Isso. Obrigada.
um pouco sobre o índio sem estereótipo. Da aldeia para o índio. Da aldeia para o índio. Índios sem estereótipos. Com esses movimentos indígenas, eles foram empoderados para ocupar novos espaços, entendendo que evoluir não é deixar de ser indígena. O significado da palavra índio vem dos portugueses. Com a intenção de chegarem na Índia, eles acabam que... Com a intenção de chegar na Índia, eles acabam que chegam no Brasil e confunde, né? Então acaba que dá esse nome para os índios. E esses povos também vêm adquirindo grande força na sociedade, principalmente nas universidades. Bom, atualmente temos ao todo 5.000 indígenas por todas as universidades do Brasil. No total são 50 mestres e 20 doutores formados pelo todo o país. E para esses indígenas conseguirem entrar dentro das universidades, existe sistema de cotas. Só que não é bem simples assim. Eles precisam de uma carta, que é assinada pelo pajé, mostrando que eles são de uma aldeia indígena, né, para comprovar que eles conseguirem uma vaga na universidade. E o mais legal disso é que eles vão, como posso dizer, para uma outra realidade deles, aprende tudo que, pega todo o seu conhecimento adquirido e volta para suas aldeias para passar para os seus outros povos. Aí a gente colocou A gente mostraria aqui o indígena ocupando outros espaços, né, sem estereótipos, sem aquela visão, né, pintado, mas, né, com roupas, né, que a gente diz entre aspas normais, né, mas que nem deveria usar essa terminologia, e ocupando outros espaços, como a política, né, seja na música, né, até no trabalho a gente pareceu, né, foi uma quebra de estereótipo para nós mesmos o tempo inteiro, né, porque a gente vinha um indígena com uma banda de forró. Como assim, meu Deus, né? Como se fosse algo que não pudesse, né, existir, mas eles têm ocupado vários espaços, seja na música, na arte, na dança, né, através desse empoderamento que eles tiveram, vindo desses movimentos que as meninas falaram. Literatura indígena, escrita sobre eles e por eles. Então, o modo que a literatura indígena é passada na escola é muito raso, chega a ser bem fria. E temos também, tem também com isso dessa literatura ser passada bem de um modo bem rápido e bem também bem estereotipado, a gente deixa também, esquece também os tipos de literatura existentes no meio da literatura indígena. Que no caso seria a literatura indígena, que é feita por eles mesmos, pelo próprio indígena, a literatura indigenista, que é feita um estudo, feito um estudo por trás disso, dos indígenas, né? Eles vivem isso e passam como Macunaíma e Iracema nessas obras, e também a indianista, que no caso seria algum não indígena tentando passar o ponto de vista sobre o meio. Indigenista também, não indígena. Tanto na indigenista quanto na literatura indianista e na indigenista, a gente tem a presença do não indígena falando do indígena. E essas obras, tem o PNLD agora, que a gente vê muitos autores de literatura indígena, que é produzida pelo indígena. Ele é indígena falando, né, sobre o indígena, né? Então a gente vê algo sem estereótipos, porque quando a gente vê essa literatura indianista e indigenista, para querer parecer ser indígena, né, eles forçam, né? Então é cheio de palavras, né? E às vezes Iracema, por exemplo, é uma obra que quando a gente vai ler, a gente praticamente tem que ter um dicionário, porque você, né, é uma linguagem difícil, porque está forçado. Quando é o próprio indígena, a gente não vê nada disso. Até nos livros que a gente viu, a gente vê que as crianças não estão estereotipadas, né? Não tem índio com um arco, com
flecha, com focar, com nada disso. As crianças estão ali brincando, né? As imagens, as ilustrações não têm esses estereótipos, né? Até mesmo Luciane, você tem uma relação desses livros, de títulos? Então, eu vou deixar com vocês um CD que a gente fez com material de animações que eles fizeram baseado nas obras indígenas e também textos, e tem uma fotozinha do veio a calhar, a gente vai fazer a escolha agora dos livros. Aí tem lá quais os que estão. Mas a Vanessa também já está lá sabendo. A gente acabou que trouxe como sugestão mesmo para vocês trabalharem com os alunos. Bom, características da literatura indígena. 3 características são muito importantes nesse movimento. A primeira é a oralidade. Muitos autores, na sua infância, passaram a ouvir lendas. Então, quando eles crescem, vão para a universidade, eles passam